Olá, minha turminha amada do primeiro ano, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula, hein? Como é que você está aí? Firme e forte? Isso! Sabe por quê? Porque agora nós temos nossa aula de geografia, elementos naturais e culturais. Olha só essa paisagem aqui. Nessa paisagem nós temos elementos naturais e temos elementos culturais. Nós vamos já identificar que elementos são esses. Nas aulas anteriores de geografia, nós estudamos paisagem natural, paisagem modificada. Lembram que a paisagem natural eram aquelas que só tem coisas da natureza? Paisagem modificada eram aquelas que sofriam a modificação do homem, o homem ia lá e construía alguma coisa na paisagem, modificava a paisagem, ok? Vimos também sobre a zona rural e a zona urbana. Lembram que a zona rural é a zona do campo e tem duas atividades muito importantes na zona rural, que é a pecuária e a agricultura, não é? E que a zona rural é uma zona tranquila, onde não tem muito trânsito, onde tem mais fazendas, sítios, chácaras, né? E já na cidade, que é a zona urbana, é diferente. Trânsito intenso, muita gente passando para lá e para cá, muito barulho, muita poluição, não é? Diferente da zona rural. E hoje nós vamos estudar os elementos naturais e os elementos culturais de uma paisagem. Como é que nós vamos descobrir isso, tia Cleomar? Vamos ver. Vamos descobrir agora como é que a gente sabe que esse elemento é natural e cultural, né? Numa paisagem. Olha só, essa paisagem aqui que você está vendo aqui, ó, ela só tem elementos naturais, que são os elementos da natureza, certo? Na nossa aula de hoje de geografia, elementos naturais e culturais, 16 de março, ok? Preparados aí para a gente começar? Então, vamos começar aqui a nossa aula. Elementos naturais e culturais. As paisagens modificadas são formadas por elementos naturais e elementos culturais. Preste bem atenção. As paisagens modificadas, as paisagens que foram modificadas pelo homem, elas são formadas de elementos naturais e culturais. Os elementos naturais dos espaços são aqueles que existem ou existiam sem que as pessoas tivessem colocado lá no ambiente. Os elementos culturais são aqueles que existem nos espaços porque as pessoas os fizeram e colocaram no ambiente. Então, eu vou resumir isso para você, dizendo você assim. Numa paisagem que existem elementos naturais e culturais. Os elementos naturais são aqueles elementos que são da natureza, que foram criados por Deus. E os elementos culturais são aqueles que foram feitos pelo homem. Por exemplo, tem uma paisagem que tem um rio bonito, tem árvores, tem animais e tudo. Aí o homem foi lá e construiu uma ponte de um lado para o outro do rio, para que as pessoas passassem de um lado para o outro. Então, aquela ponte que foi construída pelo homem é um elemento cultural, certo? Então, tudo que é feito, que é construído pelo homem, é um elemento cultural. E tudo que é da natureza, como as plantas, os animais, as águas, os matos, né? As coisas da natureza são os elementos naturais. Então, já está dizendo, natural é aquilo que vem da natureza, cultural é aquilo que é produzido pelo homem, pelas pessoas. Olha só, pronto. Aqui nessa imagem nós temos só elementos naturais, olha só, pedras, capins, rochas, árvores, galhos, arbustos,
Olha, galhos secos, olha, um rio entre as montanhas, flores, olha, mais arbusto, capim, lagos, árvores, galhos, flores, folhas. Olha só, tudo isso aqui são elementos naturais, porque são da natureza, ok? São elementos que foram criados por Deus, por isso que eles são chamados de elementos naturais, certo? Aqui, nós temos aqui nessa paisagem somente elementos culturais, olha só, os prédios, os carros, a rua, né, a pista, o asfalto, tudo isso aqui, gente, foi construído pelo homem, pelas pessoas. Então, são os elementos culturais. Tia Cleomar, mas só que aqui só tem elemento cultural? Não. Olhe para cima. Olha aqui, nós temos elementos naturais, nós temos o céu, temos o sol, temos as nuvens que são naturais, olha. E esses aqui de baixo são os culturais, os prédios, os carros e o asfalto, ok? Preste bem atenção. Olha só, aqui nós temos uma paisagem natural, olha só com coisas da natureza. Olha que paisagem linda. Flores, folhas, uma grama belíssima, um céu belíssimo, né? Então, isso aqui só é uma paisagem natural. Já essa paisagem aqui é uma paisagem cultural. Por que que ela é uma paisagem cultural? Porque ela tem coisas aqui, olha, que foram construídas pelas pessoas, olha, uma igreja, casas antigas. Tia Cleomar, mas tem árvores? Sim, tem árvores. Mas essa paisagem aqui é uma paisagem cultural, porque ela tem muitas coisas, olha, que foram feitas pelas pessoas, pelo homem, foram construídas pelo homem. São poucas coisas naturais que tem, olha, são poucas as árvores. Nós temos mais elementos culturais. Os elementos culturais são esses aqui: igrejas, casas, certo? E os naturais são esses aqui, ó, as árvores. Olha só, novamente uma paisagem natural. Olha só. Procure aqui alguma coisa nessa paisagem que foi feita pelo homem para ver se você encontra. Encontrou? Não. Pois é. Não encontrou porque essa paisagem aqui é uma paisagem natural, só tem coisas naturais, coisas da natureza. Agora observe essa aqui. Você está encontrando coisas que foram construídas pelas pessoas, pelo homem? Sim. Olha aqui a estátua do Cristo Redentor, né? Essa cidade aqui é a cidade do Rio de Janeiro. A estátua do Cristo Redentor, aqui muitas casas, muitos prédios. Aqui nós temos um mar lindo, né? Mas só que essa paisagem aqui é uma paisagem cultural, porque tem muitos elementos culturais. Olha, tudo isso aqui, ó, onde a setinha está passando, olha, são elementos culturais, ó. Tudo isso aqui são elementos culturais, certo? Então, essa paisagem aqui é uma paisagem cultural. Já essa aqui, ó, só tem coisas naturais, coisas da natureza, é uma paisagem natural. Pronto, aqui nós temos elementos naturais e culturais na paisagem. Olha só, aqui nós temos uma paisagem. Esse local aqui, olha, é um elemento cultural. Nós temos elementos naturais, sim. Olha, temos as árvores, os coqueiros, olha, são elementos naturais, olha. A grama, elementos naturais e elementos culturais. Olha, essa casa, a pista, a calçada são elementos culturais. Aqui nessa aqui, olha, nós só temos elementos naturais. Olha, um animal, o bicho preguiça e umas árvores, só elementos naturais. Nessa aqui, olha, nós também só temos elementos naturais. Aqui
Nós temos elementos culturais, olha só, esse foguete que está sendo lançado, ele está nesse espaço aqui, ó, nesse espaço aqui, mas só que ele é um elemento cultural, ele foi produzido, ele foi confeccionado pelo homem. Tudo isso aqui, ó, foi feito pelo homem. Tudo isso aqui são elementos culturais, certo? Mas o céu, aqui a grama, são elementos naturais. Você compreendeu que os elementos naturais são aqueles da natureza e os culturais são aqueles que são feitos pelas pessoas, pelo homem? Pois é. Então, ficou bem claro para você, né? Você saberia identificar numa paisagem os elementos naturais e os elementos culturais. Então, vamos ver isso aqui. A nossa atividade só é uma página, certo? Mas antes da atividade, eu vou perguntar aqui para você, vou usar essa imagem que eu tenho aqui, tem aqui, utilize materiais recicláveis. Pronto, olha, tenho essa imagem aqui. Vocês estão vendo essa imagem? Essa imagem aqui tem elementos naturais e elementos culturais. Quais são os elementos naturais? Você saberia me dizer quais são os elementos naturais dessa paisagem? Então, vamos lá. As árvores, olha, são elementos naturais, as plantas, a grama, os animais, olha. Tem animal aqui? Tem não. Tem os animais, tá aqui, o passarinho, ó, no banco. Tudo isso aqui, olha aqui a borboleta, aqui na florzinha, ó, são elementos naturais, ó. Essa planta, a grama, as florzinhas, as árvores, o pássaro, aqui essa outra planta, são elementos naturais. Agora, quais são os elementos culturais? Olha, esse banco é um elemento cultural, ele foi feito pelo homem e colocado aqui nesse jardim. Essa calçada aqui, ó, é um elemento cultural, foi feito pelo homem. Os brinquedos, olha, os brinquedos das crianças que são feitos com materiais recicláveis, foram feitos por eles, né? São elementos culturais, ok? Então, você já sabe distinguir os elementos naturais e culturais numa paisagem, não é? Ótimo, porque na sua atividade, na página 18, tem essa paisagem aqui, olha. Pronto. Nessa paisagem aí, você vai circular de azul, de preferência você pega o seu giz de cera, certo? Que é para ficar mais visível. Você vai circular de azul os elementos naturais, os elementos da natureza, e de cor vermelho os elementos culturais. Aqui tem elementos naturais e elementos culturais. Você vai procurar os naturais, os da natureza, circular de azul. E os que foram feitos pelo homem, que são os elementos culturais, você vai circular de vermelho. Use o giz de cera vermelho e o giz de cera azul. Combinado? Então, está fácil, não é? Na nossa próxima aula, nós vamos estudar os elementos naturais e culturais na nossa casa, certo? Então, aqui, ó, você já pode fazer a sua atividade com tranquilidade, porque você já aprendeu tudo na nossa aula de hoje, não é? Então, um beijo, faça tudo com capricho, com atenção. Se você tiver alguma dúvida, você pode estar voltando, né, a aula e revendo, certo? Para que você faça tudo com tranquilidade, ok? Então, um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau!